Olá, meus amigos, estamos aqui mais uma vez para falar sobre um assunto de grande importância na odontologia. Eu diria que é o norte, sempre foi o norte da minha vida profissional, o tema que eu vou falar com vocês agora, que chama-se oclusão, ajuste oclusal. É um assunto que você precisa aprender a fazer corretamente um ajuste oclusal. O ajuste oclusal, ele engana. Muitas vezes você marca com azul, vai lá com a broca e tira, mas como é que é feito isso? Você sabe as consequências locais e sistêmicas dessa passada de broca que você deu naquela mesa oclusal, naquela trajetória de trabalho, ou nessa trajetória de balanceio, ou nessa vertente de trabalho, por exemplo? É importante nós sabermos que o ajuste oclusal, de acordo com o professor Pedro Planas, o ajuste fino, de acordo com a RNO, nós temos que fazer um ajuste imitando o que a natureza faria, o que a biologia faria. Como que uma mastigação de alimentos duros e fortes, uma mastigação natural, como que o homem primitivo desgastaria essa mesa oclusal mastigando, porque todo o sistema estaria em harmonia e autorregulado com aquele desgaste que ocorreu ao longo do tempo. Então, quando você faz um ajuste oclusal, seja na prótese, seja na reabilitação, seja na dentição decídua, para dar uma orientação mastigatória para a criança, seja na dentição adulta, e se tiver indicado, evidentemente, o ajuste oclusal, você tem que saber como que a natureza desgastaria essa mesa oclusal, como que ela faria esse ajuste, em que sentido, em que direção. Então esse é o nosso assunto, nós vamos bater um papo aqui hoje. Já tem um vídeo desse aí no YouTube, que convido vocês a assistirem, e se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilhe, interaja, vamos trocar ideias, que vai ser bom para todos nós, ok? Então, roda a nossa vinheta. Como eu estava dizendo, atualmente, segundo o professor Pedro Planas, destacou isso no seu trabalho em 1987, né? Há quase 35 anos atrás, ele afirmou que nós vivemos num estado de atrofia generalizada. Atrofia funcional generalizada. O que quer dizer isso? Nós hoje não nos alimentamos mais como genomicamente nós estaríamos preparados e com condições ótimas de fazer. Porque os alimentos hoje, na sua maioria, sem falar no aspecto nutritivo, sem falar em conservante, aromatizante, acidulante, vamos deixar isso de lado, mas eles são a maioria processados, o sistema não é solicitado. Então você não tem mais o envelhecimento fisiológico da oclusão que você estaria preparado genomicamente para passar por ele, para sofrer ele. Assim como a nossa pele muda, chegam umas ruguinhas, né? Eu, quando eu tinha 18 anos, não tinha ruga, mas agora com um pouquinho mais de 60, não vou falar exatamente quanto, a gente já tem as nossas ruguinhas, a pele já mudou, o músculo não é o mesmo, mas a boca muitas das vezes não sofre esse envelhecimento. Ela está em descompasso, o envelhecimento das mesas oclusais está em descompasso com o nosso envelhecimento fisiológico. Muitas das vezes um dente, quando está ali com material cuspídico, que já deveria ter sido removido pela função, ele está ali, ele é um agente, agora um corpo estranho para o próprio sistema. Aquela ponta que não foi, aquela superfície que não cresceu fisiologicamente, a área desgastada. Então hoje não tem como você não fazer um ajuste oclusal bem feito, um ajuste fino de acordo com a RNO, com a reabilitação neurooclusal. É muito comum hoje, tem muitos colegas se interessando pela terapia neural. Oh, que ótimo! Eu sou especialista em terapia neural. Fizemos um curso, primeira turma lá em São Paulo. Então o que acontece? Os meridianos de cada dente estão ligados com cada órgão
diversos órgãos do nosso corpo. Quando você ativa, quando você faz um ajuste oclusal corretamente, você está ativando também esses meridianos. Porque a mesa oclusal funciona como comparadores periféricos, captando como se fossem antenas parabólicas. Capta a informação e manda para o cérebro interage e responde. No processo faz parte de autorregulação do sistema nervoso autonômico. Ajustar a oclusão não é só para ele ficar sem trauma, não, é para você ter excitação neural. Excitação neural, que é o estímulo fisiológico para fazer o sistema responder. E você, com isso, atende ao primeiro princípio da vida, da ortopedia funcional dos maxilares. A ortopedia, para quem não conhece, tem 3 princípios fundamentais. O primeiro dele, excitação neural. Nós temos que excitar ao invés de traumatizar, ao invés de fazer uma força muito além do limiar biológico. Temos que mudar a postura, porque aquela postura é patológica, é uma postura de acomodação, de compensação. E como é que a gente faz isso? Com uma mudança de postura terapêutica. Nós temos que induzir o organismo a mudar essa postura e formar novos arcos reflexos. Então, quando você faz um ajuste oclusal, está fazendo muito mais do que descastar um dente ou uma prótese ou uma faceta qualquer. Você está promovendo uma autorregulação, você está ajudando no sistema nervoso autonômico a se autorregular melhor dentro das leis da biologia crâniofacial, que vai melhorar sua qualidade de vida, vai melhorar seus meridianos, vai melhorar sua mastigação, a sua excitação vai melhorar todo o seu organismo. Então veja onde chega os ganhos que você tem com um bom ajuste oclusal. E como é que eu faço esse ajuste oclusal? Corretamente, seguindo as normas da reabilitação neuroclusal. O professor Pedro Planas, ele fez um trabalho que, aliás, eu tive a oportunidade de conversar com ele no Rio de Janeiro, em 88, o professor Enio Eiras me colocou do lado dele e falou assim, nunca mais eu vou esquecer isso, falou assim, olha, ô Planas, dá atenção ao Hélio, porque o Hélio é um dos nossos. Aquilo me marcou pro resto da vida. E o professor Pedro Planas realmente que não era muito de dar muita atenção a alunos assim no intervalo da sua aula, nem fora da aula, ele me deu uma total atenção. Eu pude conversar muito com ele sobre a mesa oclusal, sobre a ATM, sobre os apoios ortopédicos da ATM. E eu disse para ele num dado momento, falei, professor, esse trabalho que o senhor escreveu lá, o capítulo de parodonto no seu livro, né, em espanhol, naturalmente, falei, esse capítulo é muito bom, mas é um capítulo que poucas pessoas conseguem até ler o capítulo completamente. E eu tive a oportunidade de conversar com outros colegas baluartes aí da RNO, como o professor Zé Lázaro, que esteve, inclusive, estagiou com Planas lá na Espanha. Ele mesmo disse, ele é um capítulo difícil de você ler e entender. E eu falei isso para o Planas, ele falou, tá bom, você vai agora, você simplifica esse capítulo. Simplifica. Falei, professor, mas é super importante essa informação, mas a gente tem que traduzir isso para a clínica. Ele falou, então tá, você vai simplificar isso aí. Já que você achou complexo, você vai simplificar. Aí o Enio Eiras virou para mim e falou assim, agora a bola está com você. Ele te deu uma missão. Falei, correto. Isso foi em 88. Eu fiquei 4 anos montando esse trabalho, trabalhando em articuladores, seguindo tudo que o professor Pedro Planas colocou no trabalho dele. Nós fizemos um estudo na escola de especialista. Na época eu trabalhava na escola de especialista de Guaratinguetá. Eu era primeiro tenente do quadro de oficiais dentista da Ativa. E eu trabalhei lá até 91, depois eu fui para o CTA, onde eu fui chefe da clínica de ortodontia durante 12 anos, clínica de ortodontia e ortopedia, e eu pude evoluir esse trabalho e em 4 anos eu concluí. Tive uma assessoria dos professores do ITA, quando eu coloquei vetores para simplificar para onde a área crescia ou diminuía, hora em balanceio, hora em trabalho, hora na maxila, hora na mandíbula, e nós simplificamos tanto que nós tínhamos o professor Planas colocou no livro dele 176 facetas, que numa análise combinatória aí daria um número astronomicamente grande de facetas para você decorar, memorizar. Não, você não precisa de nada disso. Nós criamos, o trabalho é originalmente do professor Pedro Planas, eu apenas criei o estudo, né,
o gráfico vetorial ortodôntico, chamado análise vetorial da oclusão. Nós colocamos vetores, aproveitei um vetor que o Planas já tinha criado, que é do ângulo funcional mastigatório Planas, o AFMP, e nós acrescentamos 3 vetores e montamos essa análise. E com essa análise, vejam vocês, de 176 facetas, 170 facetas aproximadamente, nós ficamos com um vetor. Então eu pego o meu aluno, ensino ele a análise vetorial. Ele com um vetor, ele precisa aprender só um vetor, mais nada. Um vetor ele ajusta qualquer oclusão, qualquer boca de qualquer paciente em qualquer situação. Ou seja, um trabalho que para se desenvolver, um profissional deveria ter muita experiência, talvez fazer um estágio com Planas lá na Espanha, como muitos foram. Eu conheço vários colegas que foram, voltaram, ainda tinham muita dificuldade de fazer, mesmo tendo tido estágio com Planas. Eu tive contato com vários que foram e não sabiam ainda fazer, tinha dificuldade, e nós fizemos a análise vetorial, e hoje qualquer um acadêmico de odontologia aprendendo a análise vetorial ajusta perfeitamente com margem de acerto 99 a 99, 100% e com a segurança total, que não vai agredir em nada, só vai melhorar as condições da oclusão. Então, eu convido você a conhecer a análise vetorial da oclusão. Você não vai se arrepender. Então, fica aqui mais uma vez o meu convite. Se inscreva no nosso canal, dê o sininho, ative o sininho, compartilhe, e que nesse assunto você vai ter que aprender e você precisa conhecer esse trabalho. Análise vetorial da oclusão no ajuste oclusal fino pela RNO. Um beijo no coração.